A gente vai dar sequência nas nossas atrações. Primeira dica de arte. Adorei que ela voltou. Tudo bom, Maria Rita? Tudo Seja bom? bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é um prazer. Meninas, tá fazendo sucesso, viu? Que bom, O pessoal que tá bom. adorando. E de É. fato, quem já tem habilidade, quem já tem prática, usa a máquina de costura de olhos fechados. Verdade, Mas quem tá começando, usa a máquina de costura cheia de medos, de receio. Às vezes, usa só uma funçãozinha básica, né? Porque tem medo. Usa sempre a mesma coisa, Não é? né? Por isso, a ideia da Maria Rita participar do nosso programa, a cada 15 dias, 20 dias no máximo, desvendando os segredos da máquina de costura, para você conseguir quebrar, né, esses medos, esses receios, superar essa barreira. Hoje tem mais dicas bem legais para você que está começando. Agora eu passo a bola. É com você, Maria Rita, porque Tá de bom, máquina de então vamos costura, lá. essa daqui entende, viu, minha amiga? Tô aprendendo muito também. Então, hoje a gente pode começar, então, falando sobre a agulha, né? Uma parte, assim, tão importante, né? Na costura e na máquina mesmo, é claro. Então, eu trouxe também aqui, olha, hoje, bom, aqui eu já tô com uma agulha, né, colocada na máquina, já tá preparado assim para o que eu vou falar hoje. Mas então eu trouxe uma outra agulha de máquina aqui à parte, para explicar um pouquinho o que a gente tem, no que a gente tem que se prender para ter uma boa costura e estar com a agulha bem posicionada, bem colocada na máquina, para que também não dê nenhum problema, nenhuma pane na máquina na hora de costurar. Perfeito. E Hoje que a o nosso gente não foco fique... é a agulha. A agulha, e depois eu vou falar também desse tipo de calcador, esse pezinho de máquina especial. Perfeito. Tá bom? Vou forçar um pouquinho mais perto aqui do Francis. Bom, Quer dar a peça pronta, Wilson? Obrigada, meu amor. Ele tá aqui paradinho? Obrigada, viu? Inclusive essa luvinha aqui, ó, Maria Rita nos cedeu, viu? Pra sortear. Depois a gente vai usar ela aqui na nossa aula. isso. Bom, então, olha, a gente vendo a agulhinha de máquina, ela todas as agulhas de máquina, elas são redondas de um lado e depois tem um lado que é achatadinho, né? Então, isso é muito importante, a gente tem que olhar isso antes de colocar a agulha na máquina, tá? Então, o lado achatado da agulha tem que ficar para o lado de trás, para o lado de dentro da máquina. Certo. Ou a mesma coisa, dizendo de uma outra forma, o lado arredondado da agulha tem que ficar aqui virado pra gente, pra quem tá costurando. O arredondado pra O gente, arredondado. o achatado Pro de lado costas. de trás da máquina, Perfeito. pro lado de dentro dela, né? Então, olha, a pecinha onde a gente troca a agulha da máquina é essa aqui, olha, tá? Você consegue abaixar um pouquinho, Francis? Será que dá? Ou eu... Aí, agora erguer um deu. pouquinho. Aqui, Deu, ó. agora deu. Tá? Então, é esse parafuso. A gente desparafusando aqui, a agulha cai daqui e a gente tira a agulha da máquina. É assim que a gente troca. Então, na hora de colocar, a gente tem que prestar muita atenção nisso, de que a parte achatada da agulha tem que ficar virada para o lado de trás. E esse lado arredondado virado aqui pra gente. Se não for assim, a máquina não costura. Então, às vezes, acontece da máquina não estar costurando, a pessoa não sabe o que aconteceu. Então, ela vai lá, ela lembra que ela trocou a agulha da máquina naqueles dias. Então, vai lá e dá uma olhadinha, confere. Se tá do ladinho certo. Como é que tá a agulha, se ela tá bem posicionada. Isso é muito importante. Tá. É uma coisa que, então, eu quis ressaltar e lembrar a todos vocês. Verdade, porque quem tá começando às vezes... Às vezes não dá tanta importância nisso, simplesmente E acha que pode até coloca. encaixar de qualquer lado. Exatamente. E não vê esse pequeno detalhe, né? Bom, outra coisa também é o número da agulha, tá? Então, para costura geral, como a gente está falando assim de uma forma bem abrangente, bem básica mesmo da costura, os primeiros passos da costura, então eu recomendo que a gente use a agulha ou a número 12 ou a número 14. 12 ou 14? É aquela bem básica assim mesmo que satisfaz, vamos dizer, uma costura na maior parte dos tecidos. Porque a gente sabe que, claro, que para cada tecido existe um tipo de agulha e tal, mas isso quando você já vai
você estando mais prática, vai entrando mais no mundo da costura, então você vai se permitindo fazer isso, né? Trocar as agulhas, dependendo do tecido e tudo mais. Mas no básico, a 12 ou a 14. É a legal. Mais uma dica tá? importante. Bom, além disso, eu trouxe hoje também esse calcador, esse pezinho de máquina, que vocês podem ver que é um pezinho bem diferente. Olha, ele é grande, se você pegar aqui pela lateral dele, olha, você vai ver que é um... Ele é comprido. E ele é bem grandão, olha. Ele largo, todo compreende toda essa parte branca aqui, tudo, olha, faz tudo parte do calcador, tá? Então, o que a gente tem, que é o básico mesmo, que a gente usa todo dia, olha, eu até tô com ele aqui, é esse aqui, né? Esse pezinho de máquina aqui. Agora eu troquei para esse tipo de pé de máquina que chama Walking Foot. Bonito o nome né? dele. Legal, Chique. né? Hoje o pessoal E tá cheio dos nomes aqui, gente. É lá japonês, esse, inglês. Eu vou sair daqui falando todas as línguas. Então, e ele chama assim, e é o que faz a gente lembrar daí da função mesmo principal dele, que é ajudar a gente na costura. Ele faz a costura caminhar melhor. Sabe? Legal. Então, ele é usado também para tecidos mais grossos, para uma costura mais pesada. Quando a gente tem uma manta, ou às vezes várias camadas de manta. Colocou manta para fazer o trabalho, esse Não, vai ajudar. serve também. Esse aqui é para costura reta, básica. Ele dá também. Mas esse agora, que tá na esse máquina é walking melhor. foot, ele é bom porque ele faz deslizar melhor a costura. A hora que a gente mexer, vocês vão perceber como que ele faz. Parece uma engrenagem diferente, uma coisa diferente. O que faz com esses dentinhos que tem aqui embaixo na máquina, ele faz empurrar o tecido, encaminhar o tecido com mais facilidade. Vamos mostrar ele? Vamos sim. Desencaixar, encaixar de novo para mostrar? A gente consegue? Ah, então. Bom, Maria isso Rita. daí demora um pouquinho. Quer fazer assim, no não próximo sei bloco? Se... A gente faz no outro bloco Ou- para mostrar depois ele fora, né, da máquina. Ah, tá bom. Pode ser também. Então a costura, como é que você faz? Bom, então, para a gente costurar com ele, a gente usa para fazer costura reta, mas no quilt, tá? Então, o quilt seria o quê? O acabamento da peça. Então, dando sequência ao que a gente vem conversando todas essas vezes já que eu me apresentei aqui e tal, eu lembrei de trazer o Walking Foot porque ele dá sequência ao que a gente estava falando, que é a costura reta, a praticar a costura reta, né? É uma forma de praticar a costura reta, vocês vão ver agora quando a gente fizer, só que agora para o acabamento da peça. Tá? Que seria o quilt. Então, essa peça é usada para o quilt reto ou uma telacê também, como é chamado, que muita gente e que as boa. pessoas conhecem por esse nome, Às vezes né? muda a Muitas denominação, vezes. mas é o mesmo efeito. É a ali, né? mesma coisa, isso. Então, a gente podia começar fazendo um pouquinho, Vamos, claro. né? Olha, então, é o seguinte, eu trouxe ele assim, para mostrar mesmo o passo a passo para vocês de como a gente faz. Então, eu estou usando essa canetinha que eu uso para marcar o tecido e vamos dizer que essa aqui é a peça que a gente está trabalhando, tá? Então, para que o nosso matelacê ou o nosso quilt reto, ele fique bem uniforme, bem os quadradinhos bem certinhos, a minha dica é a seguinte, eu uso aqui, olha, nessa régua, que é a régua que tem os ângulos também marcados nela. Tá? Eu recomendo que a gente tenha uma régua dessa, porque é muito importante para a gente fazer a costura reta também ter os ângulos, né? Ter a régua de ângulo. Então, olha, eu posiciono aqui, ó, o ângulo de 45 graus, eu coloco aqui, olha, no finzinho do nosso tecido, tá? Deixa eu... Olha, e aí eu já acho aqui, olha, uma linha para marcar. Tá? Então, a vantagem da gente usar o Walking Foot, esse calcador, é a seguinte, a gente não precisa marcar a peça inteira
com espaços, marcando as linhas para depois fazer o matelassê. A gente faz uma linha de cada um dos lados que a gente vai fazer o matelassê e pronto, que daí o calcador já vai nos dando as outras, tá? Fica mais fácil. Então, é esse que é o legal do calcador. E aí, para fazer o outro lado, a gente marca uma outra linha reta também, uma outra linha. Olha, marcando aqui pelo ângulo de novo. Ai, espera só fechar a câmera pra gente mostrar o ângulo tá. direitinho na régua, gente, ó. Olha, o ângulo de 45 graus, Certo. tá? Agora eu vou fazer ele do outro lado, então eu virei a régua pra cá. Marco aqui, olha, o ângulo fica bem aqui, olha, na terminação do nosso tecido, do nosso trabalho. E eu risco aqui. Então, com isso, olha, eu obtenho duas marcações. Uma de todo o quilt que eu vou fazer desse lado e a outra que eu vou fazer desse lado, tá? E só isso, eu só faço duas marcações, na verdade, e eu posso quiltar o trabalho inteiro depois. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Bom, vamos então ligar a máquina. Vamos colocar o nosso tecido, olha. Quando a gente liga a máquina, a agulha, olha, ela se posiciona bem no meio do calcador, tá vendo? Um pouquinho mais, olha lá, gente. Quando a gente liga para a costura reta, olha. Então, ela fica bem aqui no meio. Então, a gente posiciona a agulha em relação à marcação que a gente fez aqui, que a gente quer costurar. Tá bom? Então, agora vamos costurar. Vamos lá. Então, a gente vai segurar a nossa linha, descer a agulha, olha, bem aqui. Vamos descer a agulha. Tá bem seguradinha a linha e agora vamos começar a costurar. Ó, seguindo a linha que a gente marcou. Tá? Vamos costurando. Olha, eu nem sei se eu preciso ir até o final. Bom, aqui é pequenininho, acho que dá até para ir, ó. Ela tá indo. E olha como esse calcadorzinho vai andando, tá vendo? E ele vai ajudando a gente, olha, a empurrar o tecido que tá mais grosso. No caso de uma costura bem grossa. Pronto, chegamos ao fim. Então, a gente tira o tecido, a peça da máquina, tá? Arruma as linhas lá pra trás. Sempre joga pra trás, né? Sempre joga pra trás, deixa arrumadinho pra próxima costura. Vamos fazer a próxima costura no próximo bloco? Tá bom, vamos Intervalo então. rapidinho, a gente volta em instantes, continue conosco. E aproveite a pausa para participar do sorteio, mesa tá recheada de presentes e ó, tem a luvinha que a Maria Rita fez questão de nos ceder para sortear. 0800 777 0021, concorra a esse e a outros prêmios ligando pra gente. Até daqui a pouco.